espero que eu tenha resolvido todas as suas questões. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu celular dizendo que o meu teste de ancestralidade, saúde e bem-estar da Genera ficou pronto. E acho que é a primeira vez nesse processo todo que o meu coração deu aquele: que será que eu vou descobrir quando eu abrir esse teste? Eu tenho a sorte de fazer parte de um grupo que tem uma equipe de cientistas que vai me ajudar a entender todos os pequenos detalhes. Na verdade, eu nunca tinha pensado em tentar descobrir mais sobre a minha saúde. Com essa proposta da Genera, eu falei, pô, até porque essa parceria tá sendo feita com o Dragões de Garagem, então eu tenho vários biólogos à minha disposição. Mas além disso, o mais legal é que eu vou poder entender melhor também a parte de ciência por trás de um teste genético. Como que se lê um teste genético? Como que os cientistas sabem que essa parte genética significa essa outra coisa aqui? Reza uma lenda de família, se diz na família da minha mãe, uma das minhas ancestrais veio a pé de Portugal até o Brasil. Será que esses superpoderes passaram geneticamente para a minha pessoa? Eu preciso de ajuda para descobrir todos os segredos do meu teste de DNA. Eu sei que você já conversou, então, com a Bárbara sobre uma parte de história da genética. E de história, eu acho que você não precisa perguntar nada. A parte de história, eu confesso que tava tranquila. Uma das paradas mais interessantes que eu acho que deu para entender e aprender é como essa parte de ancestralidade, por mais que diga assim, tipo, seu DNA parece mais dessa galera aqui. Não quer necessariamente dizer, tipo, não é uma parada de passaporte, tipo, significa que você é dessa região. Não, quer dizer que, né, porque tem esse perigo de ficar meio eugenista, assim, né, de dizer, o meu DNA é de tal lugar, ou o que define uma pessoa da Europa Central é o DNA tal, e tipo, não é bem assim, né, isso eu acho que foi uma das coisas mais interessantes de aprender. Nossa, eu tenho 2% de DNA do Maghreb, então eu tenho um ancestral do Maghreb, e a minha tia também tinha dado 2%, sabe, tipo, ou, nossa, o meu amigo tem 3% de DNA do Maghreb, então ele também vai ser parente Será meu? que a gente é parente, né? A gente é da mesma família. Fiquei e aí, muito curiosa. Como é que eu posso te ajudar? Para entender melhor como que funciona mesmo a parte da biologia e da ciência, assim, tipo, passa o cotonete na bochecha e o que acontece? Como eles descobrem que tá lá no DNA? Bom, você fez o teste de cotonete, então você passou o swab na sua bochecha e ao invés de fazer o exame de sangue, que a Genera também oferece para ser feito nas sedes que eles têm em algumas cidades, né, então... Eu até considerei, porque eu moro numa cidade que tem coisa da Genera, mas no próprio site eles explicam que não dá uma diferença tão grande, né? Então, que na verdade que não dá uma diferença nenhuma. Então, eu achei que não tirar sangue parecia uma vantagem. A hora que você passa o swab, aí você coloca no envelopinho. Eu acredito que vocês conversaram um pouquinho sobre o projeto Genoma, né? Quando ele foi, que já faz uns 20, 30 anos que ele tá aí no existente. Foi em 2000 e pouco, né? Então, 20 anos. É um absurdo 2000 e pouco já ser 20 anos, mas 2000 e pouco. A história do Projeto Genoma, ele já está aí há 20 anos, desvendando vários pedaços do nosso DNA. Todos os organismos possuem um genoma, então, assim, genoma é a palavra bonita para falar todo o material genético de um organismo. Então, um gato tem um genoma, um rato tem um genoma, então, todos temos um genoma. Agora, a gente tem vários bancos de dados sobre várias regiões diferentes do mundo, com esses genomas das populações. Então, por isso que a gente tem vários bancos de dados diferenciados. A gente tem o banco de dados da América do Sul, que são as pessoas da América do Sul que já fizeram um mapeamento genético. Você tem o pessoal da Europa Ibérica, da Europa Escandinava, da região do Maghreb, a sul-africana, asiática, indiana. Então, a gente tem vários bancos de dados com essas informações que aumenta a cada dia que a gente tem mais pessoas fazendo sequenciamentos e mapeamentos genéticos. Então, por isso que as comparações na hora da gente ver os resultados de ancestralidade, a gente consegue saber qual é a porcentagem de relação entre o seu resultado e as populações que a gente está avaliando. A gente ter esses vários bancos de dados de várias regiões diferentes é muito legal, porque a gente consegue ver o que tem de diferente entre eles e o que tem de semelhante entre eles. Mas o meu DNA ele é normal, a minha propensão de ter alguma coisa é normal.
não é assim, é normal dentro daquela população que foi usada como base para a comparação do seu material genético. Essa parte do normal, que eu achei fantástico, que no site tem assim, tipo, o normal da população brasileira é tal, e o seu tá nesse padrão comparado com a população brasileira. Eu achei muito legal, porque daí não é tipo uma população aleatória, a população do país onde eu vivo. Eu me senti mais assim, tipo, conectada e mais calma também com alguns resultados, né? O que o Projeto Genoma faz? O Projeto Genoma, ele fez um sequenciamento das nossas bases do DNA. Então, o nosso DNA ele é composto pelas letrinhas, né? A, T, C, G. Então, adenina, tiosina, guanina e citosina. E aí, o A junta com o T e o C junta com o G. Na hora que a gente tem a dupla fita de DNA se juntando. Então, o que o Projeto Genoma fez foi sequenciar todo o nosso DNA para saber qual é a ordem dessas letrinhas do nosso DNA inteiro. Então, você vai ter vários bloquinhos dessas letras em sequência, que eles vão ditar o que a célula precisa fazer. E no caso, no que a célula precisa fazer, seria no que a célula precisa expressar. Porque cada célula vai ter uma função diferente. Então, uma célula do olho que é responsável pela cor do olho, ela vai ter uma sequência específica para dizer qual cor de olho você vai ter. Quando eu estudei isso de DNA, aí tinha uma galera falando assim, não, porque eles podem pegar o pedaço do DNA que é da pata do urso e colocar no coelho. Aí eu falei, não, mas eu acho que não é assim, eu acho que não tem um pedaço do DNA da pata, eu acho que tem de características e tal, mas eu acho que não tem, tipo, você não pode pegar de um e colocar no outro, assim, sem pensar, né? Porque daí dá ruim, porque não funciona assim, né? Daí não vai funcionar, mas aí a gente entra na questão de CRISPR, que é a edição de DNA, que é recortar pedaço de DNA e inserir em outra parte de DNA, que tem um episódio da Bárbara muito bom lá no podcast sobre CRISPR. Então, assim, a gente tem esse sequenciamento dessas letrinhas do nosso DNA. Então, quando você fez o teste, você passou o cotonete na sua bochecha, você conseguiu adquirir células da sua bochecha que foram transferidas para o cotonete, e essas células da sua bochecha que foram usadas para fazer a análise do seu material genético, porque a gente tem um material genético inteiro em todas as células do nosso corpo. Toda célula tem tudo isso de informação. E aí, quando chegou no laboratório, o que precisou ser feito? A gente precisa destruir a estrutura da célula, porque o DNA está dentro do núcleo, então a gente precisa acessar esse DNA dentro do núcleo. Dentro dessa análise que vai ser feita, a gente não vai fazer eles não fizeram um sequenciamento de todo o seu DNA, eles fizeram um mapeamento, então eles tinham um gene que eles já sabem qual é a sequência dessas letras certinha, e aí com um molde dessa sequência, eles procuraram essa sequência correspondente no seu DNA. Ao invés de fazer igual o Projeto Genoma, que mapeou absolutamente todas as coisas do DNA, como o Projeto Genoma já existiu e eles já sabem onde estão as coisas, eles só procuram as coisas, os específicas. Pedaços. Entendi. Exatamente, eles vão procurar só os pedaços específicos. Então, eles têm esses moldes, que eles já sabem como é essa sequência, e aí eles procuram o correspondente ou exatamente essa sequência dentro do seu DNA. Pela mágica do computador, né? Porque ninguém está procurando isso manualmente. Não, exatamente. Assim, não é exatamente pelo computador, mas o computador vai mostrar onde está essa sequência, porque você vai ter daí uma solução que vai ter esses moldes, que vai ser colocado para reagir com a solução que tem o seu DNA. E aí, quando essas duas soluções são colocadas juntas num equipamento, que geralmente é um termociclador, que é um equipamento que faz com que essas reações sejam repetidas de forma exponencial. Então, assim, multiplica seu DNA de forma loucamente, e aí você tem esse molde, ele vai conseguir identificar loucamente essa amostra. Certo. Aí um computador vai conseguir identificar quantas vezes loucamente esses moldes se grudaram no seu DNA. E daí eles precisam fazer isso, tipo, os moldes eles ficam separados, então para cada coisa eles têm que fazer tipo um teste diferente, ou dá para colocar vários moldes na mesma coisa e depois o computador sabe achar as coisas certas? Por sorte da tecnologia e avanço da ciência, nós conseguimos fazer vários moldes numa mesma reação.
É porque o resultado vem várias coisas. Eu fiquei pensando, imagina, tem que fazer milhares de moldezinhos. Eu acho que é, né? Entendi. Exato. Um computador acoplado com o termociclador onde você está processando esse material, ele consegue identificar e ele vai transferir para o computador a resposta do seu resultado. E aí no computador a gente vai conseguir ver quais genes ele identificou, quais letrinhas ele conseguiu identificar para cada uma dos moldes que eles usaram para achar os seus resultados. Os resultados também, dependendo do teste que você faz, eles podem achar resultados diferentes, e conforme a ciência vai aprendendo mais e vai achando novos moldes, dá para descobrir coisas novas. Tipo. Exatamente. Certo. E aí uma coisa legal também que acontece é que, assim, sabendo quais são os moldes, a gente também consegue ver a relação desses moldes com algumas características, e não apenas características físicas. A gente consegue ver a associação de um molde, de uma parte da sequência do DNA, com relação a efeito de medicamento, ou como que essa parte do DNA, ela está associada com você ter espinha, ou cera de ouvido. Então... A cera de ouvido eu achei fantástico, porque eu não... Assim, primeiro eu não sabia que existiam 2 tipos de cera de ouvido, porque eu sempre tive um tipo, e não é como se eu saísse por aí cutucando o ouvido das pessoas para saber o tipo de cera delas, né? Sim. Então... E assim, uma coisa legal é que a gente tem a sequência normal, né, do DNA, como seria esperado uma expressão normal dessa característica. Mas, se a gente muda uma letrinha dentro dessa sequência, você vai ter o que nós chamamos de mutação genética. E aí, essa mutação genética, ela pode levar a um efeito, ou ela pode não causar nenhuma mudança. Porque é diferente a questão do que a sequência de letrinhas e o que expressa, né? Então, assim, Exato. Não necessariamente... Isso também eu achei interessante, que eu aprendi esses tempos. Eu aprendi, acho que num episódio da Bárbara. Nem todas as sequências resultam em coisas que aparecem em você, né? Tipo, tem várias coisas do DNA que estão lá e que não necessariamente estão sendo usadas, assim, usadas talvez o tempo todo, mas não estão aparecendo como um efeito necessariamente, né? O gene da cera do ouvido, que a gente comentou, ele tem uma mutaçãozinha de uma letra... Pode ser que isso não cause alteração nenhuma na quantidade de cera de ouvido que você produz. Uhum. Mas pode ser que se mudasse outra letra ou mais de 2 ou 3 letras dentro desse molde, aí você pode acabar tendo menos cera de ouvido ou mais cera de ouvido, que são as variações genéticas dentro desse molde. Não existe uma regra do tipo, mudou uma letra, necessariamente muda tudo. Cada pedacinho funciona de um jeito próprio, então, por isso também que acaba que a pesquisa ainda está acontecendo, né? Por mais que tenha, 20 anos que está aí o genoma mapeado, identificado, etc. Por isso que ainda tem muita pesquisa, né? Porque... E a gente ainda está aprendendo a correlacionar esses moldes com as características e respostas fisiológicas que um organismo pode ter. E também precisa lembrar que não é porque o seu DNA ele pode estar dizendo que você tem uma produção anormal de cera de ouvido, que você vai ter uma produção anormal de cera de ouvido. Tem também as questões ambientais e o tipo de vida que você leva. Se você faz que nem eu, que passo o dia inteiro com fone de ouvido intra-auricular, é claro que a produção de cera vai ser maior do que se você usar só um headset ou se você não usar fone de ouvido de forma alguma, sabe? Então, assim, tem que lembrar também que o DNA, ele serve de base para a nossa existência, para toda a expressão das nossas características, para o funcionamento do nosso organismo, mas ele é muito influenciável pelo ambiente que a gente está inserido e pelo tipo de vida que a gente leva. Entendi. Então, a gente também tem resultados relacionados a diabetes. Diabetes é um que apareceu lá. Eu lembro que eu tenho uma propensão maior a ter diabetes tipo 2, que é uma das poucas coisas que... DNA sortudo, ou não, enfim... Mas a diabetes tipo 2 apareceu como propensão. No geral do Brasil, diz que por mais que eu tenha uma proporção um pouco maior, eu ainda estou dentro do padrão que é considerado normal, que significa que muitos brasileiros têm propensão a diabetes tipo 2. Tudo vai depender do estilo de vida que você levar. Então, o tipo de alimentação que você tem,
Mas a nossa alimentação é mais diversificada e não tão baseada assim em carboidratos e gorduras e açúcares como em outras regiões do mundo, em outros lugares do mundo. Então, que são coisas que acabam aumentando a chance de você desenvolver uma diabetes. Entendi. Tipo 2. Então, tem todo esse efeito ambiental e de localização e de mesmo estilo de vida que vai fazer esse gene ser ativado ou não e realmente aparecer a sua propensão a diabetes ou não. O teste genético, ele não é um exame, ele não está definindo coisas, né? Assim, tudo bem, que a cera do meu ouvido é molhada, agora todo mundo sabe que a cera do meu ouvido é molhada, isso está definido, tudo bem. Mas, fora isso, não é como se, tá lá, eu tenho uma propensão a diabetes, então eu tenho que correr amanhã e cortar todo não sei o quê e começar uma dieta louca, não é assim, né? Precisa... O mais indicado é procurar mesmo um médico, enfim, se você está preocupado com isso, e examinar com ele, né? E pensar junto, assim. Meu resultado do teste de saúde da Genera disse que eu tenho propensão a ter diabetes, então eu preciso ir amanhã procurar um médico porque isso vai mudar minha vida. Não, eu acho que a partir do momento que você está cuidando da sua saúde e em algum momento você nota que houve uma alteração nos seus exames, é algo para você discutir com o seu médico. Fala assim, olha, por coincidência, eu fiz um teste de saúde que fez um mapeamento genético e que indicou que eu tenho uma propensão a ter diabetes tipo 2. Eu acho que isso cabe também para todos os outros resultados que a Genera oferece, tanto na parte de saúde quanto na parte de farmacologia. Porque também tem muita gente que fala assim, não, eu deveria fazer um teste de mapeamento genético para saber se o antidepressivo X vai fazer mais efeito em mim ou não, se eu sou mais resistente a ele ou não. Aqui no teste, fala que eu tenho, acho que 88% de predisposição a espinhas, certo? E isso tem uma coisa que eu nunca tive problema na vida, foi espinha. Eu não tive quase nada de espinha na minha vida. Eu tenho uma ou outra de vez em quando, deve ter alguma, enfim... Mas eu nunca tive problema com espinha, de ter que fazer tratamento ou alguma coisa. Eu sei que a minha mãe teve, mas eu mesma não tive. Então, mesmo 88% de possibilidade não quer dizer 100% e não quer dizer que vai acontecer, não, né? Exatamente. Eu confesso que eu fiquei só... E daí eu até nem sei se está na parte da ancestralidade ou do bem-estar, né? Mas tem essa história da minha família de que eu tenho uma antepassada que veio a pé de Portugal até o Brasil. Coitada da Dindinha, se dizia, né? Ela teve que vir a pé de Portugal até o Brasil. Eu sei, historicamente, eu consigo explicar. Ela era criança, ela não lembra. Foi um navio que aportou no porto de Recife, ela andou até o sertão nordestino, são mais de 1.000 quilômetros. Tudo bem, isso é explicável, né? Mas vai que tinha um gene de X-Men, né? Mas eu acho que isso ainda não foi estudado. Não, infelizmente não. Andar sobre a água ainda não tá rolando. Infelizmente. Palha. Muito palha. Mas eu acho que a gente devia começar a investigar esse tipo de coisa. Vai que alguém consegue se teletransportar. Nossa, eu queria teleporte. Teleporte é dos superpoderes que eu tô mais interessada. Outra coisa que eu achei fantástico do teste, vem certinho aqui no site e mostra quais os estudos que aquele molde, em quais estudos ele foi visto e qual a população em que ele foi estudado. Tem, sei lá, 5 trabalhos que já associaram essa característica a esse gene e tal. Então, provavelmente é uma parada que já está super bem estabelecida. Ou então, isso daqui ainda parece meio experimental, mas, ótimo saber e tal. Eu achei fantástico isso. E fora que dá para pesquisar, né, e ler os artigos, caso você queira. Essa parte de transparência da Genera com os resultados e onde eles se basearam para escolher os moldes que eles avaliam é muito legal, é muito boa. E é exatamente o que você disse. Se você tiver curiosidade de saber como é que esse molde foi escolhido e foi relacionado com a característica que ele está sendo associada, é muito massa. É muito massa. É muita coisa. O teste... Porque eu fiz o teste de ancestralidade, saúde, bem-estar. É, muito completo. Tem todas as coisas da vida, assim. Então, tem muitos resultados. Mas com a sua explicação, acho que eu já consegui pegar a maior parte das coisas. Agora eu vou me debruçar e ler melhor.
Esse vídeo aqui que a gente fez foi mais para explicar de uma forma mais leve, comentar um pouquinho para vocês como é que funciona e como são os resultados dos testes de ancestralidade, saúde e bem-estar que a Genera tem. Como é uma parceria incrível que a gente tem com a Genera, a gente tem já 2 episódios publicados, um com a Tupá e a Bárbara, sobre história da genética, em que elas entram no DeLorean e passam por todo o período, desde o Egito Antigo até a Grécia Antiga, até um episódio Guerra e Paz, porque o episódio Guerra e Paz, contando sobre todo o desenvolvimento do conhecimento sobre genética. E a gente tem um segundo episódio muito bom, em que a Gabi Sobral e o André Elias, junto com a Tupá, analisaram todos os resultados. Todos não, mas os principais resultados da Tupá, desse teste de ancestralidade, saúde e bem-estar, e comentaram com mais profundidade como é que funciona essa comparação de ancestralidade, se faz sentido os 2% de DNA sul-americano ou não, se não faz, como é que funciona. Como a Tupá já disse, vai vir um terceiro episódio do podcast, dessa vez com o pessoal da Genera, para falar sobre a segurança dos dados, porque muitas pessoas, depois que a gente anunciou essa parceria com a Genera, veio perguntar assim, eu queria tanto fazer o teste da Genera, mas eu tenho tanto medo de o que eles vão fazer com os meus dados. Então, fiquem sossegados que a gente vai explicar tudo isso direitinho no episódio do podcast. E se você ainda não conhece o podcast do Dragões de Garagem, essa é a sua oportunidade de conhecer a gente também no podcast. Eu espero que eu tenha resolvido todas as suas questões e que esteja tudo certo. E que você aproveite muito os resultados do seu teste de DNA e ancestralidade. Eu agradeço muito, eu espero que esteja tudo certo aí. E, cara, foi muito divertido conversar e entender um pouquinho mais da ciência por trás do teste, entender um pouquinho melhor como ele funciona. Que bom. Então, beijos, até a próxima. Beijos.